Eu sou José Breno do Carmo Souza e o nosso seminário tem como título Controle dos músculos esqueléticos pelo sistema nervoso, arcos e reflexos. A equipe é formada pela Ana Érica Silveira, Angélica Vitória Vasconcelos, Francisca Raila da Silva e eu, José Breno do Carmo Souza. O sistema nervoso é, sem dúvidas, um dos mais importantes sistemas do corpo. E ele está relacionado com a compreensão, percepção e resposta aos estímulos internos e do ambiente que nos rodeia. Podemos dividir o sistema nervoso em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Fazem parte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinal, e essa parte em que as mensagens são identificadas e as respostas são geradas. Já no sistema nervoso periférico, encontramos nervos e gânglios, que são os responsáveis por levar a informação dos órgãos para o sistema nervoso central e deste para os órgãos. O sistema nervoso central está localizado no interior do crânio, no encéfalo e no canal vertebral, na medula espinal. Nele podemos perceber duas regiões bem definidas, a substância cinzenta e a substância branca. Na substância cinzenta encontramos corpos celulares dos neurônios e seus dendritos, enquanto na substância branca é predominante a presença de axônios, e os axônios mielinizados tornam essa região mais clara, por isso a denominação substância branca. O encéfalo humano é a parte do sistema nervoso central alojada no crânio. Essa parte é formada por bilhões de neurônios e pode ser dividida em cérebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo. A medula espinal, ela se aloja no interior da coluna e é um cordão cilíndrico que possui como função transmitir mensagens vindas do encéfalo para outras partes do corpo e levar os estímulos recebidos até o encéfalo. É da medula que partem os nervos conhecidos como espinhais. Tanto o encéfalo quanto a medula espinal são envolvidos por três membranas chamadas de meninges. Elas são chamadas da mais externa para a mais interna de dura mater, aracnoide e pia mater. O papel principal dessas membranas é fornecer proteção ao sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Os nervos cranianos estão ligados ao encéfalo, enquanto os espinhais estão ligados à medula espinhal. De acordo com o local em que o nervo espinhal emerge, ele recebe uma denominação. Existem 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. E os gânglios, que também compõem o sistema nervoso periférico, são dilatações onde estão localizados os corpos celulares. O sistema nervoso periférico ele pode ser dividido em voluntário e autônomo, ou somático e autônomo. O sistema nervoso periférico voluntário é aquele responsável por inervar músculos estriados esqueléticos que possuem ação voluntária. Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele inerva o músculo liso e o estriado cardíaco, que possuem ação involuntária. Os neurônios são as principais células do tecido nervoso e são capazes de transmitir o impulso nervoso para outras células. Eles compõem o tecido nervoso, que é formado por dois grupos principais de células: os neurônios e as células da glia, ou células da neuróglia. Os neurônios, também chamados de células nervosas, são os tipos mais conhecidos e possuem como função principal a transmissão do impulso nervoso.
Os neurônios podem ser classificados em 4 tipos básicos, levando em consideração sua forma. Os neurônios multipolares, eles possuem mais de 2 prolongamentos celulares, e a maioria dos neurônios de nosso corpo é classificado como este tipo. Já os neurônios bipolares possuem apenas um dendrito e um axônio. E os neurônios pseudo-unipolares apresentam apenas um prolongamento que parte do corpo celular, dividindo-se posteriormente em 2, e um dos ramos assume o papel de dendrito e o outro de axônio. E por último, o neurônio unipolar, que eles possuem apenas um axônio. Quando levamos em consideração a sua função, os neurônios podem ser divididos em sensitivos ou aferentes, onde eles recebem os estímulos produzidos fora do corpo internamente. Podem ser considerados também motores ou eferentes, que eles conduzem o impulso nervoso para glândulas, músculos lisos e estriados, ou eles podem ser interneurônios, que são aqueles que conectam um neurônio a outro, sendo encontrados no sistema nervoso central. O controle dos músculos esqueléticos. O sistema muscular é responsável pelo movimento do corpo humano, postura, movimento de substância dentro do corpo e pela geração de calor corporal. Existem aproximadamente 700 músculos conhecidos e nomeados, e além disso, o tecido muscular também é encontrado dentro do coração, órgãos digestivos e vasos sanguíneos. O músculo esquelético, juntamente com o músculo liso e cardíaco, é um dos tipos de tecido muscular do corpo. O músculo esquelético representa a maioria do tecido muscular. É o tipo de músculo que impulsiona o movimento do esqueleto, como caminhar e levantar. O músculo esquelético é também chamado de músculo voluntário em vertebrados. Os músculos eles são presos aos ossos pelos tendões e produzem todos os movimentos das partes do corpo em relação uns aos outros. Eles são usados para facilitar o movimento aplicando força aos ossos e articulações através da contração. Eles geralmente se contraem voluntariamente via estimulação nervosa, embora possam contrair-se involuntariamente. Ao contrário do músculo liso e do músculo cardíaco, o músculo esquelético está sob controle voluntário. Semelhante ao músculo cardíaco, no entanto, o músculo esquelético é estriado. Suas longas e finas fibras multinucleadas são cruzadas com um padrão regular de finas linhas vermelhas e brancas, dando ao músculo uma aparência distinta. Fibras musculares esqueléticas são unidas pelo tecido conectivo e se comunicam com os nervos e vasos sanguíneos. O músculo esquelético ligado aos ossos é responsável pelos movimentos esqueléticos. Esses músculos estão sob controle consciente ou voluntário. Cada um consiste em tecido muscular esquelético, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido vascular ou sanguíneo. O músculo esquelético ligado aos ossos é responsável pelos movimentos esqueléticos. A porção periférica do sistema nervoso central controla os músculos, assim esses músculos estão sob controle consciente ou voluntário, como já dito anteriormente. A unidade básica é a fibra muscular com muitos núcleos. Essas fibras musculares são estriadas, com estrias transversais e cada uma atua independentemente das fibras musculares vizinhas. O músculo esquelético é composto de fibras que se parecem com uma mistura de faixas escuras e claras agrupadas ao longo do osso. Esses músculos são responsáveis por contrair e relaxar quando uma pessoa se move. Os músculos são os músculos que podemos ver e sentir através da nossa pele. Um músculo esquelético individual é considerado um órgão dentro do sistema muscular do corpo e ele trabalha com tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido vascular ou sanguíneo. Além disso, eles variam em diferentes tamanhos e formas, bem como o arranjo das fibras musculares. Os tamanhos dos diferentes músculos
esqueléticos vão desde tão pequenos quanto o músculo dentro da orelha até um músculo grande o suficiente para a coxa. Elas podem ser largas ou estreitas, mas não importa qual seja o tamanho. Cada músculo esquelético é composto de muitas fibras musculares que estão envolvidas e agrupadas e cobertas por tecido conjuntivo. O revestimento do tecido conjuntivo é chamado de epimísio. O epimísio cresce para dividir o músculo em diferentes compartimentos que contêm fibras musculares empacotadas. Cada feixe de músculo, chamado fascículo, é cercado pelo perimísio. Cada célula muscular dentro do fascículo é protegida por mais tecidos conjuntivos, chamado endomísio. Cada músculo esquelético é anexado a um osso em uma extremidade, estendendo-se através de uma articulação e anexada ao final de outro osso. Eles são mantidos nos ossos com tendões que funcionam e se movem junto com o músculo esquelético e osso quando movemos certa área do nosso corpo. Enquanto as fibras musculares esqueléticas são protegidas fortemente dentro de cada camada, os músculos esqueléticos são muito frágeis. Esses vários tecidos conectivos trabalham para proteger o músculo esquelético quando ele está se contraindo e fornecem uma maneira de o sangue fluir e os nervos funcionarem adequadamente. Um suprimento abundante de nervos e vasos sanguíneos fornecidos dentro de cada músculo esquelético permite um movimento adequado. O sistema nervoso, ele estimula e controla o músculo esquelético. O músculo esquelético não se moverá a menos que o sistema nervoso o diga. Se os nervos estiverem danificados, isso pode limitar o movimento em várias partes do corpo. Por exemplo, se a medula espinhal de uma pessoa estar danificada, suas pernas podem ficar permanentemente paralisadas. Levando pesos e trabalhando fortemente fortalecem os músculos esqueléticos e os tornam mais fortes. Dependendo das variações dos exercícios, uma pessoa pode tornar seus músculos mais magros ou maiores. Olá, eu sou a Angélica. Eu vou falar um pouco sobre a medula espinhal e o arco reflexo. Os neurônios motores periféricos que estão situados na medula espinhal, eles reagem a diversos estímulos, mesmo quando são isolados do cérebro. E para que essa reação ocorra, é necessária a formação de um arco reflexo. Mas o que seria, esse arco reflexo? O arco reflexo, ele nada mais é do que a resposta a um dado estímulo, que é recebido por um nervo, ocorrendo de forma inconsciente. Podemos usar como exemplo o ato de se coçar, Seria aqueles reflexos do nosso corpo a alguns estímulos de forma que a gente não, inconsciente, que a gente não quer, A gente não pensa em fazer. Nosso corpo involuntariamente já faz. Trouxe aqui a imagem, de uma pessoa batendo com o martelo no joelho de outra. E como que acontece, Como que ocorre? Aconteceu o estímulo, a fibra sensitiva de um nervo raquidiano transmite esse estímulo até a medula espinhal, passando pela raiz nervosa dorsal. Na medula ou no encéfalo, os neurônios associativos transformarão o estímulo em uma ordem de ação. Transformado, então, esse estímulo em uma ordem de ação, essa ordem irá sair da medula, pela raiz nervosa ventral, que será enviada através de fibras motoras ao órgão que realizará uma resposta ao estímulo inicial. Esse movimento forma um arco, Então, por isso que é chamado de arco reflexo. Classificação. O arco reflexo, ele é classificado em 2 tópicos: reflexos bulbares e reflexos medulares. Os reflexos bulbares são os reflexos capazes de controlar o sistema respiratório e cardiovascular. No caso, o ato de respirar, A gente respira inconscientemente. Então, são os reflexos bulbares que são responsáveis por isso. E também o cardiovascular, No caso, o nosso batimento cardíaco. Já nos reflexos medulares, são separados em 2, que seriam os esteroceptivos e o
proprioceptivos. Os reflexos esteroceptivos são estimulados por um receptor cutâneo, né, da pele, que são sensíveis, né, à pressão, temperatura, dor e tato, que é o que faz a gente sentir a dor, né? A dor, perdão, o frio, enfim. E o outro, né, o proprioceptivo, eles são estimulados por um receptor localizado no músculos, que é o que faz a contração, né? Ele que são responsáveis por esse reflexo dos nossos músculos, ligamentos, articulações e tendões. Tipos de arco reflexo, né? Quais são os tipos que tem de arcos reflexos? Temos 3. Reflexo de estiramento, reflexo de retirada e reflexo tendíneo. No reflexo de estiramento, como o nome já diz, acontece no nível muscular, né? Mais precisamente no centro dos músculos, sendo extremamente sensível ao alongamento das fibras. O reflexo de retirada, ele acontece ao nível cutâneo, que é mais sensível na pele, né? Que a gente sente na pele. O que é conduzido até a medula espinhal, como, por exemplo, podemos citar a resposta sensorial automática que obtemos ao se aproximar de um fogo, né? Eu trouxe um GIF aí para vocês estarem dando uma olhada, que seria o ato de colocar a mão, né, perto de uma vela e o seu braço automaticamente ele já vai fazer a retirada dele de perto do fogo. Isso é involuntário, você não dá tempo de você pensar. E, por fim, temos reflexo tendíneo, que acontece em nível também muscular, contudo depende diretamente do órgão tendinoso de Golgi, sendo ele bastante exigido ao tensionar um dado músculo. Classificação dos reflexos. Em relação a esta classificação, os reflexos podem ser separados quanto à sua localização no sistema nervoso central, sendo eles reflexos bulbares e medulares. Os reflexos bulbares são os reflexos capazes de controlar o sistema respiratório e cardiovascular. Eles são divididos em reflexos respiratórios, reflexos vasomotores e reflexos cardiomotores. Os reflexos medulares, eles são separados em 2, os esteroceptivos e os proprioceptivos. Os proprioceptivos são estimulados por receptores localizados nos músculos, ligamentos, articulações e tendões. Eles são miotáticos, profundos ou de tração muscular. Já os esteroceptivos, também conhecidos como superficiais, são estimulados por receptores cutâneos sensíveis à pressão, temperatura, dor ou tato. Eles também podem ser classificados em tipos de reflexo. E, quanto aos tipos, eles podem ser divididos em 3. O reflexo de estiramento, que, como o próprio nome sugere, acontece no nível muscular, mais precisamente no centro dos músculos, no fuso muscular, sendo extremamente sensível ao alongamento das fibras. O reflexo de retirada é um reflexo que acontece em nível cutâneo e que é conduzido até a medula espinhal, como, por exemplo, podemos citar a resposta sensorial automática que obteremos ao aproximar nossa mão do fogo. E temos também o reflexo tendíneo, que é um reflexo que acontece em nível muscular. Contudo, depende diretamente do órgão tendinoso de Golgi. É uma região entre o músculo e o tendão, sendo ele bastante exigido para tensionar um dado do músculo. Desta forma, vimos que o arco reflexo é um mecanismo automático desenvolvido pelo nosso próprio corpo,
o qual é fundamental para o controle de nossas habilidades motoras e reações espontâneas que visam a nossa segurança física. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os reflexos tônicos segmentares. Esses reflexos tônicos segmentares, embora existam normalmente de modo a assegurar as atividades motoras estáticas, é importante ressaltar também que eles se destacam principalmente em condições patológicas, como por exemplo em síndromes parkinsonianas, nas quais podem ser definidas por associações de sistemas, como hipertonia muscular, retardo, perda de movimentos e tremores involuntários. É importante lembrar também que as síndromes parkinsonianas muitas vezes são confundidas com o mal de Parkinson, não é? Mas eles são sinônimos diferentes e com isso são síndromes distintas, parecidas, mas distintas. Bom, e nestas eventualidades, observa-se o aparecimento de reações paradoxais ou reflexos segmentar da postura. E ao se fazer, por exemplo, a dorsiflexão brusca do pé, como está mostrado na imagem, obtém-se a contração tônica do músculo tibial anterior, que é esse que está mostrado na outra imagem também. E com isso, o tendão ressalta e mantendo assim, consequentemente, a posição por um longo tempo. Bom, os reflexos tônicos segmentares também são conhecidos, né, Ai, droga. Este reflexo, ele reconhece um mecanismo de produção diverso em relação aos reflexos de trações comuns, de outros reflexos. E, na verdade, o estímulo eficiente, ele não se origina pelo encurtamento, por exemplo, do tibial anterior, mas sim pela distensão brusca do gastrocnêmio, que é o seu antagonista, no caso, e está mostrado aqui na imagem ao lado.